Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Luísa Hilger, que está em São Carlos, fazendo lá o pós-doutorado em filosofia na UFSCar. Ela tem um doutorado pela Unicamp e o mestrado pela UniOeste. Uma pesquisa sobre o Sartre e relação entre filosofia, literatura, teatro também. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Vou começar com uma pergunta assim, para você contar um pouco da sua trajetória de pesquisa e tal. E boa tarde aí, Luísa, tudo bom? Boa tarde, Caio. Boa tarde a quem nos assiste. Eu gostaria primeiro de te parabenizar pela criação do canal Conversações Filosóficas. Eu tenho certeza que muita gente tem se beneficiado com o conteúdo das entrevistas, das reflexões que surgiram nesses vários vídeos já gravados e disponibilizados de uma maneira aberta e bastante acessível a todos. É muito legal ver que, apesar da pandemia, né, ou por causa da pandemia, foi despertado em ti e também em algumas outras pessoas essa vontade de permanecer ativo, de conversar com as pessoas, de debater uma gama bem variada de interesses e de temas. Eu também quero te agradecer pelo convite, e eu relutei um pouco para aceitar, porque eu sempre pensava, mas o que eu tenho de relevante para falar nessa época em que as pessoas estão adoecidas, estão morrendo, estão com medo, estão reclusas, nessa época de distanciamento, de falta de esperança, de crise, etc., várias mazelas aí que a gente está enfrentando, mas a gente se ocupa com aquilo que pode, né? Com aquilo que a gente gosta, e aquilo que a gente sabe um pouco. Então, talvez a melhor resposta para esse momento que a gente vive seja pela via da filosofia, né? Então, obrigada para ti pelo convite. Desculpa se algumas vezes eu cancelei, eu recusei, enfim. Obrigada por ter me convidado. Que bom que você me convidou. Me fez pensar de novo sobre para que serve filosofia em alguma medida, né? E esse pensar sobre para que serve filosofia é algo que, apesar da gente fazer isso com bastante frequência, nós, pessimistas que amamos esse mundo horrível, ainda assim foi valioso, valeu a pena, né? Bom, sobre a minha formação, então, na graduação eu me interessei por áreas e por autores que falavam sobre o que é o ser humano, o que é o homem, o que é a mulher, mesmo nas aulas de ética, ou de teoria do conhecimento, ou de política. Quando chegava nesse momento em que a gente estudava as concepções de humano dos filósofos, me despertavam bastante atenção. Então, acho que eu sempre gostei dessa área da antropologia filosófica, mas também sempre entendi a importância, vi certa importância na discussão acerca do tema da verdade para a história da filosofia. Então, junto com a antropologia filosófica, a metafísica, a teoria do conhecimento também me interessavam. E aí, um dos primeiros filósofos que me chamou mais atenção foi o Heidegger e a fenomenologia, né, como método. Eu fiz o meu TCC sobre o tema da autenticidade, do ser para a morte, em Heidegger. Não conhecia Sartre nessa época, nunca tinha tido uma aula sobre Sartre, tinha ouvido falar em alguns eventos de filosofia, mas não tinha realizado leitura ainda em Sartre. E foi procurando críticas contundentes e coerentes à filosofia do Heidegger que eu conheci Sartre, e desde então eu me dediquei a estudar a filosofia do Sartre, desde quando li as críticas que o Sartre fazia ao conceito de ser para a morte, principalmente, do Heidegger. E então as minhas pesquisas a partir daí se voltaram ao Sartre, que continua até hoje o principal filósofo que eu estudo. No mestrado, a questão que me inquietava ainda era sobre
dessa área da antropologia filosófica ainda era nesse horizonte de pensar o que é o homem, o que é o humano, né? E então os conceitos de ser próprio, de autenticidade, do Heidegger me levaram a pensar isso a partir do Sartre, né? Defendi no mestrado a ideia de que no Sartre, ontologia e a ética não podem ser dissociadas. A minha hipótese foi a de que podemos compreender o conjunto da filosofia sartreana como uma ontologia moral. Porque a ontologia do Sartre desemboca sempre numa ética, né? Mas para pensar essa ética no Sartre, pensar a ontologia do Sartre, isso não é feito de maneira normativa, né? Então, a minha hipótese do mestrado era de que se ontologia e ética não são dissociadas, né, não são coisas separadas, a gente pode compreender o conjunto da filosofia de Sartre como uma ontologia moral, no sentido de que a ontologia do Sartre desemboca, ela exige sempre uma ética em conformidade com a condição humana, com isto que nós somos, sem imposições externas, uma ética que não diz como devemos agir, né? Mas é uma ética coerente com a ontologia, no sentido de que essa vinculação que existe entre o ser e o fazer em Sartre, no sentido de que a liberdade não é uma habilidade ou uma capacidade, né? Mas de forma anterior e de maneira mais fundamental, ser livre é isto que nós somos. Então, eu cunhei essa expressão ontologia moral para me referir a essa vinculação que existe entre o ser e o fazer no Sartre, e isso que defendi no mestrado, né? A ideia de que é possível ler o conjunto da obra sartreana por essa perspectiva de ontologia e moral, ontologia moral. E sempre que se pensa em moral no Sartre, vai ser uma ontologia que não está só embasada ontologicamente, mas é a exigência lógica daquilo que a ontologia pressupõe. Então, já durante as pesquisas do mestrado, eu percebi que as obras de literatura, os romances, os contos, as peças de teatro, né, as obras ficcionais em geral do Sartre, também tratavam desses problemas filosóficos do existente humano, assim como as obras teóricas, né, assim como as obras de filosofia. Então, os temas são acerca do existente humano, do mundo, do homem, da mulher, dos outros, e esse leque de questões existenciais que permeiam o universo teórico sartreano também estavam no universo ficcional, né, da literatura do Sartre. Só que nesse momento de mestrado, que é bastante curto, né, que passa bastante rapidamente, 2 ou 3 anos geralmente, eu ainda não tinha os elementos suficientes para desenvolver essas descobertas bastante incipientes na época. No doutorado, eu me dediquei a compreender melhor, então, essa relação entre as obras ficcionais e as obras teóricas de Sartre e propus que o pensamento sartreano se manifesta, se apresenta por meio dessas duas expressividades, então, pela via ficcional e pela via teórica. O que eu fiz foi, o que eu tentei fazer foi apresentar um estudo de revisão, principalmente, um estudo de revisão dos principais temas de ontologia e de moral do Sartre, com o objetivo de descobrir o estatuto e o lugar das obras literárias e teatrais nesse conjunto do desenvolvimento intelectual sartreano. E fazendo isso, né, realizando esse estudo de revisão, o que eu descobri foi que se nós fizermos a leitura pelo método do conjunto da obra, que abarca, então, todas as formas de expressão do Sartre, a gente consegue encontrar articulações bastante originárias, porque, então, esse conjunto do pensamento sartreano se realiza em movimento.
ele se encarna em variadas formas de manifestação e de expressividade, de maneira que não se consolida linearmente, se desenvolve de uma maneira até espiralada. A gente pode dizer que acontece como um movimento constante, com evoluções, com mudanças que acontecem no interior de uma permanência. Quer dizer, apesar das mudanças, apesar das alterações que acontecem no pensamento sartreano, existe uma identidade, uma unidade que permanece apesar dessas constantes e frequentes mudanças de perspectiva, né? Então, como se sabe, essas transformações mais importantes do pensamento sartreano e que a gente pode observar ao longo desses 60 anos de produção intelectual acontecem no campo da moral, também no campo da política e no campo da história. Gradualmente, esses três temas se tornam mais presentes na reflexão teórica sartreana, também na assunção do Sartre enquanto pessoa, né, do engajamento do filósofo, do engajamento pessoal do filósofo, né? O que não significa, contudo, que acontece uma ruptura, né? Alguns teóricos, tanto no Brasil quanto no exterior, defendem dois Sartres, interpretam o conjunto do pensamento sartreano como uma ruptura. Eu acredito que, estudando as obras de ficção, para mim ficou bastante coerente essa passagem que acontece entre o ser e o nada e a crítica da razão dialética, por exemplo. Se a gente estuda só o ser e o nada e a crítica da razão dialética, separado de todo o resto da produção intelectual do Sartre, e aí vai ter, além de literatura, teatro, textos jornalísticos, obras de psicanálise existencial, né? Se a gente estuda só essas duas obras, pode ser que se interprete como uma ruptura, mas se nós compreendermos o pensamento do Sartre no seu conjunto, com esse método de estudo de conjunto da obra, aí eu acredito que o tema da liberdade não permite perder essa ligação fundamental com a ontologia e com a moral que acontece em todo o movimento intelectual sartreano, né? Então, do ponto de vista do método, o que o meu doutorado me levou a perceber é que é bastante relevante incluir as obras de literatura, as obras de teatro, se quisermos compreender o conjunto do pensamento sartreano. Então, como você disse, Caio, hoje eu faço pós-doutorado na UFSCar, investigo questões que são oriundas do doutorado, sobretudo sobre a ideia de expressividade, de comunicação. Procuro pensar a linguagem a partir do ponto de vista da fenomenologia, e aí conceitos como sentido, significação se tornam mais relevantes do que em outros momentos da minha pesquisa acadêmica, né? E, paralelamente, também me interesso por Husserl, por Heidegger, por Camus, por Simone de Beauvoir. Há alguns anos tenho estudado bastante aspectos mais políticos da filosofia do Sartre e também tenho estudado bastante a filosofia da Simone de Beauvoir e tenho tentado cada vez mais pensar a minha realidade como mulher na sociedade, na história, na filosofia, que são europeias e masculinizadas, né? E num espectro maior, a nossa realidade como trabalhadores num país colonizado de várias formas, né? Porque por mais que a liberdade seja o conceito fundamental do existencialismo sartreano e beauvoiriano, essa liberdade acontece historicamente, essa liberdade acontece em situação. Então, tenho me interessado bastante pelo que compõe a situação e como nos tornamos livremente nós mesmos, ainda que condicionados e limitados pela situação, né? E pelos vários elementos que compõem aquilo que a gente pode chamar de situação. Sartre também fez isso, a Simone de Beauvoir também fez isso, vários
filósofos e autores de diferentes áreas fizeram isso e eu estou tentando aprender com eles, né, com a Beauvoir e com o Sartre, e também com outros que vão aparecendo ao longo das pesquisas, das leituras, da conversa com outras pessoas, dos vídeos, de conversações filosóficas e outros eventos que acontecem na nossa vida acadêmica. Muito legal. Luísa, se você pudesse falar um pouco sobre essas obras literárias e de teatro que você abordou, porque você fala do Ser e o Nada e fala do Crítica da Razão Dialética. Quais foram as principais obras que eu acho que até são menos conhecidas? A gente conhece mais a Náusea, talvez, e a trilogia. Como que é o mesmo nome? Que tem a Idade da Razão. Caminhos da Liberdade. Caminhos da Liberdade, isso. Mas tem muito mais coisa também, né? Como você estudou a obra em conjunto, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa obra literária do Sartre. Claro. Bom, eu fico muito entusiasmada para falar, porque eu sempre gostei muito de literatura e de teatro, né? Não de encenar, mas de ler as peças de teatro e ler as obras de literatura de diferentes autores, né? Mas fico muito entusiasmada, muito emocionada quando tenho a oportunidade de falar sobre o teatro e a literatura do Sartre e da Simone de Beauvoir, que é uma excelente escritora também, muito inteligente, muito interessante. Até que eu estava pensando sobre o que falar contigo mais especificamente, eu acho que seria muito interessante falar sobre as obras de teatro, de literatura do Sartre que se passam em confinamento, por exemplo. Não foi no que eu imaginei falar, né? Mas, enfim, é uma coisa que seria interessante fazer também, falar só sobre essas obras que falam de confinamento. E eu acho que a grande sacada para quem estuda Sartre e acredita nisso que eu estou dizendo, no sentido de que é importante, que é relevante incluir a literatura nas pesquisas de filosofia, é que a gente vai ver desde as primeiras obras do Sartre importância, por exemplo, da história. Então, quando se justifica que há dois Sartres, né, que é o Sartre metafísico e abstrato do ser e o nada, e um Sartre marxista preocupado com questões da coletividade, do engajamento na crítica da razão dialética, se esquece de observar que Variona, a primeira peça de teatro do Sartre, por exemplo, a salvação do personagem principal, e a salvação é sempre um elemento que o Sartre tem interesse, como que a gente se salva, né? Até que a gente descobre que não tem salvamento, na verdade, não tem salvação, né, na verdade. Mas, enfim, o que permitiria uma certa se existe alguma salvação, ela virá pelo engajamento coletivo. Né? Então, isso está desde a primeira peça do Sartre, Varionar, que eu gostaria muito de traduzir, se alguma editora quiser me contratar para traduzir essa peça, eu ficaria muito feliz. Qualquer coisa, manda um e-mail para o Caio, para mim, deixa um comentário aqui no vídeo. Então, a gente vê várias coisas acontecendo nas peças de teatro, nos contos de literatura, nos romances, que vão ser teorizados enquanto conceito filosófico mais tarde. Eu acho que o caso que melhor ilustra isso, e talvez quem já me ouviu falar em outros lugares ou já me leu em alguma oportunidade vai ver que é repetitivo, mas acho que o melhor exemplo para ilustrar isso é Entre Quatro Paredes, que é a peça mais famosa e a peça mais conhecida do Sartre, que é aquela em que tem o famoso jargão do inferno são os outros. No Ser e o Nada, que é publicado em 44, escrito desde o final dos anos 30, metade dos anos 30, final dos anos 30, o Sartre faz, em um determinado momento, uma análise das relações concretas que são possíveis de estabelecer com o outro. E lá tem a linguagem, o amor, o desejo, o ódio, a indiferença. Ele vai descrevendo uma por uma das relações concretas que se estabelece com o outro. Na peça Entre Quatro Paredes, que são três personagens que vivem, né? Três personagens mortos que vivem no inferno,
a gente vê sendo encenadas essas formas de relação concreta com o outro. A gente vê o Garçom propondo que todos sejam indiferentes uns aos outros, não dá certo. A gente vê eles, pela linguagem, tentando se conhecer, não dá certo. Enfim, vários momentos em que aquilo que foi descrito no Serio Nada acontece em quatro paredes. E aí o que as pessoas entenderam, o que vários comentadores entenderam, é que as obras de literatura, as obras de teatro, funcionariam como uma espécie de exemplificação dos conceitos filosóficos. O que eu acredito que seja um equívoco também, porque isso é um equívoco por dois motivos. Primeiro, porque você torna a literatura, enfim, a ficção, inferior à filosofia. E o outro motivo é porque a filosofia, assim como a literatura, assim como o teatro, são obras em si mesmas. Então, alguma coisa está sendo dita ali. O autor tem que ter uma metafísica para escrever, tem uma concepção de mundo, uma concepção de sujeito, de homem, de mulher, de indivíduo, para escrever. Então, não pode ser interiorizado. Né? E o segundo motivo é que se a gente considera que o primeiro motivo está correto, ou seja, que a literatura é uma obra em si mesma, que a ficção é uma obra em si mesma, insubordinada, independente de outras áreas de concepção de mundo, outras áreas de pensamento, então é preciso considerar que ali alguma coisa está sendo dita. E no caso de Entre Quatro Paredes, tem um momento que o Garçom propõe, depois de finalizadas todas as formas de relação concreta com o outro, a indiferença, o ódio, o amor, o desejo, enfim, depois de realizadas todas elas e fracassadas todas elas, o Garçom propõe a Inês que se ajudem. Ele pergunta, e se nós nos ajudarmos? E se por meio da solidariedade a gente tentasse sair daqui do inferno? Só que a Inês se recusa, a Estelle, que é outra personagem da peça, também se recusa, e eles permanecem no inferno e a peça termina com e bem, continuemos. Então, eles continuarão no inferno, realizando novamente o ciclo infernal das relações inautênticas e concretas com o outro. Essa tentativa de solidariedade, esse apelo a uma ajuda mútua que o Garçom realiza com a Inês, é descrito numa obra não concluída e ainda não traduzida para a língua portuguesa, chamada Cahiers, por um Morala, Cadernos por uma Moral, em que o Sartre propõe uma espécie de uma ética autêntica, naquela em que, após uma conversão moral, as relações com o outro não seriam mais no nível do inferno, no nível do conflito, não seriam mais envenenadas pelo conflito, não seriam mais infernais, porque seria realizado um tipo de conversão moral, um tipo de conversão à autenticidade, e isso seria feito, isso reconfiguraria todas as relações que a gente estabelece com o outro. Então, isso está antecipado em Entre Quatro Paredes. O Serio Nada e Entre Quatro Paredes são publicados mais ou menos na mesma época, mas há algo em Entre Quatro Paredes, que é essa solidariedade, esse apelo à ajuda, que não aparece em O Serio Nada, que vai aparecer 3, 4 anos depois, em Cadernos por uma Moral, mas que não vai vir nunca a ser publicado enquanto Sartre está vivo, justamente porque Sartre não conseguiu concluir a sua grande ética, que foi o projeto da sua vida inteira. Então, de novo, insisto, sem medo de ser repetitiva, mas sabendo que estou sendo repetitiva, é importante, do ponto de vista teórico e do ponto de vista do pesquisador, incluir as análises das obras de literatura da ficção para a gente compreender o conjunto da obra de Sartre e também varrer a nossa leitura de alguns preconceitos, como esse bastante difundido de que há dois Sartres, de que a preocupação com a história acontece só numa certa virada depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, porque se a gente fizer a leitura dessas obras de ficção, a gente vai ver que elas
que as preocupações com a história já existem, por exemplo, no livro, no romance A Náusea, né? As concepções de Sartre de alguns assuntos mudam com o tempo, né? Mas elas não deixam de existir ou passam a existir assim magicamente, né? E como que você situa o texto que ele escreve sobre literatura, que é o que é literatura mesmo, né? Você acha que funciona ler esse texto para compreender a produção ficcional dele e como que qual seria o lugar desse texto nesse conjunto da obra dele? Esse livro é lindo demais porque lá tem várias coisas, né? É um livro de política, é um livro sobre linguagem. O que eu estou estudando agora é pensar a linguagem pelo viés da fenomenologia, porque a literatura está sendo o principal livro que eu me apoio, porque o Sartre não tem um livro sobre linguagem, né? Mas é lá que a gente tem uma explicação de o que significa essa nossa capacidade linguageira, né? Essa nossa capacidade de expressar o que as coisas significam, como as coisas significam, e a leitura desse texto eu acho que só reforça a minha hipótese do mestrado, de que no Sartre tudo é ontologia e tudo é o resto ao mesmo tempo. Por exemplo, se for pensar uma política no Sartre, teria que ser uma política ontológica também, uma ontologia política, alguma coisa nesse sentido como ontologia moral, porque o engajamento, que é um conceito bastante famoso, bastante importante no Sartre, é ontológico, né? Por mais que eu não me engaje concretamente em causas sociais ou em, não sei, sindicatos ou bandeiras quaisquer, ainda que eu não faça isso de forma assumida e deliberada, o engajamento é sempre algo que está no fundamento da condição humana, né? Há um correlativo lógico, um correlativo ontológico da liberdade com a responsabilidade, e o que está como pano de fundo disso tudo, eu acho que é a noção de engajamento. A gente é sempre resultado de um certo ser-com, que vem lá do Heidegger, mas que continua no Sartre, né? É uma estrutura fundamental para si esse ser para o outro. Então, no que é literatura, a gente tem a ideia bastante famosa de literatura engajada, só que ao mesmo tempo que é uma ideia bastante famosa, bastante difundida, ela também é muito mal interpretada. Ela é frequentemente mal interpretada, inclusive pelo Adorno. A ideia de que engajamento, a literatura engajada é literatura panfletária. O Sartre não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que o escritor trabalha com a linguagem, então tudo aquilo que ele nomeia, tudo aquilo que é nomeado pela pena do escritor, existe na forma de trazido à luz. Então, se eu sou um escritor e falo neste momento sobre a crise política que o país vive, eu estou exercendo meu engajamento. Se eu sou escritor e não falo sobre a crise política na qual vive o país, eu também estou exercendo meu engajamento, mas de uma outra forma. E para o Sartre, o escritor é aquele que de alguma maneira reflete as contradições da sua época. Se o escritor escolhe livremente não escrever sobre as contradições da sua época e faz uma peça num estilo Shakespeare ou, sei lá, sobre famílias que se odeiam e por isso não permite vivenciar o amor de dois jovens, não é uma questão da nossa época. A gente não vê duas famílias tradicionalmente inimigas lutando umas com as outras, porque não é uma questão da nossa época, né? O escritor que resolve escrever desse modo, ele ainda está engajado de alguma forma, porque é impossível não agir, é impossível agir de uma forma desprendida da sociedade, só que ele não está materializando, entre aspas, ele não está desvelando
pelo seu métier, as contradições, as ambiguidades, as questões do seu tempo. E isso pode ser feito de várias formas. Isso pode ser feito até numa forma shakespeariana, por exemplo. Mas aí encarnando as contradições e as questões da nossa época. Não sei se eu sou clara com isso, falando isso, porque o que a literatura é uma obra bastante complexa, apesar de ser curta e ter uma linguagem acessível, mas as análises que ela permite realizar podem ser muito densas, podem dar condições de derivarmos e concluirmos várias coisas. Até como essa que eu estou tentando fazer, de pensar uma linguagem, pensar o que é linguagem, mas não pela filosofia analítica, não pela filosofia da linguagem, mas pela via fenomenológica, né? Se isso é feito com sucesso e com respeito é outra questão, né? Mas ela é uma obra que permite ser desdobrada e ser utilizada de diferentes maneiras. E na Simone, como é que é essa relação com a criação literária dela, que também é bem menos conhecida do que a obra teórica? Você chegou a fazer também um estudo pensando nesse método de unidade da obra para analisar a obra da Simone? E se quiser falar um pouquinho também sobre os textos literários dela, pensando que o público talvez não conheça também esse lado da produção dela. Sim, então, na Simone de Beauvoir ainda é uma pesquisa inicial, né, bastante incipiente, e está bem no começo a minha leitura da Simone de Beauvoir, né? O que mais tem me interessado na Simone de Beauvoir é como que a gente consegue pensar a nossa realidade na Simone de Beauvoir. Não faz muitos anos que foram publicados os diários da Simone de Beauvoir, quando ela tinha 17, 18 anos, bastante jovem, antes de conhecer o Sartre, e tem sido uma leitura muito reveladora, muito instigante, porque a gente descobre uma Simone de Beauvoir dissociada do Sartre. Eu acho que um equívoco de quem estuda Simone de Beauvoir é sempre relacionar ela ao Sartre, né? E subordinar ela ao Sartre às vezes. E a leitura desses diários dela, desses cadernos de juventude, permitem conhecer a Simone de Beauvoir antes do Sartre, e a gente vê que antes mesmo dela conhecer filosofia a fundo, de conhecer fenomenologia, a sua escrita parece ser pautada no método fenomenológico, e ela parece antecipar muito questões que vão ser importantes no Sartre. E aí o que a gente tem geralmente é ligando a Simone de Beauvoir como uma consequência do Sartre, e eu acho que se fosse fazer alguma coisa nesse sentido, poderia ser feito até o oposto, uma vinculação do Sartre à filosofia da Simone de Beauvoir, porque coisas que se tornaram relevantes para o Sartre parece que se tornaram relevantes para o Sartre depois do que já eram relevantes para a Simone de Beauvoir. Ela tem uma concepção de escrita filosófica ligada à literatura, desde que ela é muito jovem, desde 17, 18 anos, ela quer fazer uma metafísica literária, uma literatura metafísica, e incluindo aí a biografia. Então, uma biografia que seja ao mesmo tempo literária e metafísica. Eu acho que tem muita coisa para a gente estudar Simone de Beauvoir para além do feminismo. Com isso, eu não quero dizer que ela não deve ser lida pelo movimento feminista, pelos homens que se interessam por essas discussões da filosofia para além do universo masculino, né, feita por homens, na verdade. A gente deve urgentemente incluir a Simone de Beauvoir e a filosofia da Simone de Beauvoir no currículo de filosofia, não só a obra O Segundo Sexo, mas as suas obras de política, de ética, de literatura, a sua relação com a autobiografia, com a biografia ficcional. Tem
A Simone de Beauvoir tem os seus próprios caminhos no interior da filosofia, e do mesmo jeito que a gente não vincula necessariamente o Camus ao Sartre, o Merleau-Ponty ao Sartre, ou o Sartre ao Heidegger, a gente deveria desvincular a Simone de Beauvoir e estudá-la por ela própria. Mas o que eu gostaria muito de falar em que, ainda que de forma breve, Caio, é esse percurso que eu recém inicio, que é essa tentativa de compreender a nossa realidade, ou fazer usar um pouco os conceitos dos filósofos e das filósofas para nós, não apenas como historiadores da filosofia, mas que a gente conseguisse se instrumentalizar com os conceitos dos filósofos para pensar algumas coisas da nossa situação, né? Dos condicionamentos materiais, exteriores, e também da realidade mais interna, né? Para pensar o que nós somos e o que compõe a nossa situação. Muito bom. Eu sei que você também tem uma pesquisa sobre o tema da alienação. Se você puder falar um pouquinho disso também. Então, é disso exatamente que estou falando. Na filosofia do Sartre e da Beauvoir, o que está posto, né, nessas duas filosofias é que o homem, a mulher, se caracterizam, antes de tudo, pela noção de superação, de ultrapassamento de uma situação, né? Por isso que, quando a gente ouve ou quando lê aquela frasezinha famosa do Sartre, não importa o que fizeram de nós, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que é feito conosco, né? Ambos concordam, né? A importância do conceito de superação daquilo que é emanente, né? Existe um certo movimento dialético, ao mesmo tempo em que nós ultrapassamos continuamente aquilo que nos limita, como, por exemplo, a nossa classe, né? Classe trabalhadora, que vive na escassez de recursos, de concurso, de bolsa, enfim, escassez de tudo, né? Ou no caso da situação de segundo sexo, no caso das mulheres, né, de inferiores por algum motivo, né? Então, é por meio dessa superação que a nossa realidade de classe se manifesta, que a nossa realidade de de gênero se manifesta. Aquilo que permitiria realizar um possível na direção de ultrapassar a minha condição de inferior, a minha condição de escassez, vai levar necessariamente à produção de um objeto, à produção de um acontecimento no mundo social, e então a nossa objetivação e as contradições originais que nelas se refletem serão o testemunho claro, o testemunho vivo da alienação que a gente sofre. Então, nesse sentido de pensar instrumentalizada por alguns conceitos de alguns filósofos, eu estou propondo uma interpretação daquilo que acontece conosco. É algo bastante recente, é o que eu falei nas últimas lives e palestras que eu fui convidada, e tem um artigo que está no Prelo, vai ser publicado em breve, sobre isso. Então, nessa interpretação é algo que eu estou chamando, por enquanto, de alienação de gênero. É uma ideia ainda em construção, inspirada nas ideias, nos conceitos de alienação do Sartre em questão de método, né? Também inspirada nas consequências do que é dito por Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, mas o que me fez mais refletir sobre a hipótese da alienação de gênero foi o conceito de alienação colonial do Frantz Fanon. Em poucas palavras, essa ideia de alienação de gênero, que, no meu entendimento, afeta a todos de alguma forma, homens e mulheres, binários, não binários,
cis, trans, faz com que seja alterado e vivido psiquicamente de forma alterada as suas consequências. Para o Fanon, como acredito que muita gente conhece o conceito de alienação colonial, né? A colonização afeta a compreensão de si e do outro, do colonizado e do colonizador, na medida em que a maneira como o colonizador se capta é na forma de alguém sobre-humano, né, em relação à dignidade do colonizado. E então, ou seja, é a percepção de si de uma forma diferente. Um grupo se percebe acima do humano e outro grupo se percebe abaixo. Quer dizer que a alienação colonial no Fanon, ela comete os dois envolvidos nesse processo de colonização, né? O que a minha lógica segue um pouco de maneira semelhante, né? De que o homem, sobretudo o homem cis, se percebe de uma maneira alienada como o sujeito absoluto, coisa que ele não é, porque cada sujeito também é singular e particular, né? E a mulher se percebe inferior justamente por séculos e séculos de alienação de gênero causado pela história da humanidade, né? Então, pelas tentativas de superação da nossa condição de segundo sexo, de opressão pelo nosso gênero, de superação da imanência provocada pela condição de outro, que é a condição da mulher, é que a nossa realidade de gênero oprimido aparece de maneira mais evidente. A realização dos possíveis que apareceriam diante de nós provocariam um evento que poderia alterar a ordem do mundo social, né, no caso de tentativa de superar a alienação, mas não sem antes manifestar a nossa condição de tornadas secundárias, né, a nossa condição de tornado secundário. O gênero feminino é essa objetivação e as contradições vividas e que se manifestam por meio do gênero feminino ao mesmo tempo refletem e testemunham isso que eu chamo de alienação de gênero. Quer dizer, a ideia é que a alienação de gênero afeta todos de alguma forma, né? Fazendo com que o indivíduo tenha a concepção subjetiva e a vivência do seu gênero de um modo modificado, de um modo alterado, e experiencie psiquicamente as consequências dessa vivência alterada. Tem um gênero que se percebe de maneira alienada como um sujeito absoluto. Essa é uma ideia que está na Simone de Beauvoir, né, que o homem é esse sujeito absoluto, superior, acima de todos os outros, e um outro gênero, um outro grupo, que se percebe de maneira alienada como o outro, né? A mulher é sempre esse grande outro. Há uma tensão permanente no meio social que é alienado, então a ideia é que toda a história da humanidade contribuiu de alguma forma para construir essa alienação de gênero. Os pilares culturais os pilares culturais da humanidade, a filosofia, a literatura, a ciência, a economia, enfim, as religiões com seus mitos, enfim, todos esses pilares culturais da história da humanidade contribuíram de alguma forma para colocar o homem como sujeito absoluto e a mulher como seu oposto, como esse grande outro, né? Então, a gente vive um sistema, uma história, alienados, né? Então, há uma estrutura, há uma tensão permanente nesse meio social que é alienado, na tessitura da sociedade patriarcal que é alienada, e ao mesmo tempo nessa estrutura fundamental que é essa mais imediata que a gente vive e que ao mesmo tempo, por meio dessa sociedade, que a gente alteraria de alguma maneira a estrutura fundamental para construir uma outra forma de vivência, de concepção de mundo, uma outra forma. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um passo importante compreender os mitos que fundamentaram, que contribuíram para a gente chegar até aqui,
Só que fazendo isso, nós revelamos e vivenciamos a alienação da nossa condição, tanto os homens quanto as mulheres, né? A gente vai usar instrumentos que são alienados também, só que essa é a única forma de tentar superar essa estrutura alienante, né? De superar a alienação, né? E há vários mitos, então, que auxiliaram na construção desses arquétipos, desses modelos de inspiração de como agir, do que esperar, esses mitos sobre o ser homem ou o ser mulher, né, que iluminam os sonhos, determinam os lugares da mulher e do homem, né? E uma tarefa importante seria compreender esses mitos para problematizá-los, analisá-los e subvertê-los, não sei, extingui-los, enfim, de alguma forma alterar a estrutura do mundo, alterar a figura desse mundo alienado, né? Então, esses mitos constitutivos da compreensão dos sujeitos acerca do lugar e dos caracteres dos homens e das mulheres foram criados a partir e exclusivamente de uma visada que é bastante singular e individual, que é a masculina. Então, tem uma categoria na história da humanidade que não foi representada a partir de si, mas que foi representada por outrem, né? O imaginário coletivo e individual vem sofrendo há milênios, desde o começo da nossa civilização, um tipo de alienação de gênero que faz com que um dos gêneros seja apartado da sua verdadeira condição singular e se toma como o gênero universal, coisa que não existe, né? Não existe um gênero universal, além de entender-se por seu gênero um tipo superior, né? Como se fosse um ser superior, semelhante ao que o Sartre chamou em algumas obras de homens de direito divino, né? Ao passo que há um outro indivíduo, toda uma outra categoria de indivíduos, em razão exclusivamente do seu gênero, coisa que lhe é constituída de fora, né? E que vivencia justamente por isso a sua existência como se fosse um ser de outro tipo, de um tipo inferior, de um tipo de segunda linha, né? Que a Simone de Beauvoir chamou de segundo sexo. Há vários mitos do que seja a mulher e o feminino, mas nenhum dos mitos incentiva e estimula a liberdade da mulher e a sua autonomia como um sujeito que deve transcender a sua imanência, que deve transcender essa condição dada de segundo sexo, né? Essas diferentes teorias que formam aquilo que é o sujeito, que permitem o sujeito introjetar aquilo que se espera dele ou dela em sociedade, foram construídas. Essas teorias do sujeito foram construídas pelos homens. E para as mulheres não coube muito mais a fazer do que se submeter. Só que as mulheres não perceberam que ao fazer isso, ao se submeterem, renunciaram a transcender a imanência. Sem se posicionarem como sujeitos, recusaram formar uma relação específica com o imaginário e, como consequência, não criaram discursos, não criaram os seus próprios mitos, as suas próprias narrativas que fomentam, constituem e determinam o que é ser mulher, né? Como resultado, as mulheres adoram e temem os deuses e os fantasmas inventados pelos homens. Espelham-se e distanciam-se, recusam e se definem por meio de modelos e personagens fictícios de histórias criadas unicamente por homens. Em resumo, nós, mulheres, nos sujeitamos de alguma maneira ao discurso criado por outro, né? Nós nos sujeitamos a cumprir o papel estabelecido para nós por outrem, né? Então, se a gente lê as histórias, os mitos, e eu tenho interessado sobretudo sobre o mito da Medusa, essas mulheres, né, esses personagens femininos das mitologias. É claro que seria possível fazer isso com a filosofia, e já foi feito, tem várias obras sobre isso, né?
como que Platão entende a mulher, como que Aristóteles entende a mulher, o Nietzsche entende a mulher. Enfim, a gente vai encontrar essas determinações, essas definições, essas respostas à pergunta o que é ser mulher, sempre feitas por homens e normalmente não são respostas favoráveis. São respostas que nos colocam como sujeitos inferiores, como uma natureza humana secundária, como no Teeteto, enfim, há uma constituição da natureza da mulher que a torna inferior. Né? Até os personagens femininos que têm uma certa grandeza, como a Medusa, em Medeia, ou a Cassandra, enfim, me fogem agora os nomes da literatura grega e romana, das mitologias, principalmente. Então, é isso que eu tenho feito por formas novas de procrastinação da minha pesquisa atual, né? Mas é isso que tem me interessado um pouco, como uma espécie de leitura de lazer que machuca, né? Porque a gente vai descobrir aqueles fundamentos da civilização que a gente sempre aprendeu na escola a respeitar, então você vai aprender que isso ajudou a te colocar como objeto e objetificação na sociedade, né? Então, esses mitos, essas epopeias constituem uma forma de discurso controle. Tem várias outras maneiras de fazer isso, como disse, pela filosofia, enfim, pela ciência, né, que reduzem a mulher ao seu útero, à sua função biológica, né? Então, dentre as várias formas de instituir o pensamento sobre diferentes campos, diferentes temas ideológicos, o que tem me interessado mais são essas concepções de gêneros com seus determinados papéis, determinados lugares, comportamentos característicos que são atribuídos aos homens e às mulheres, sobretudo de como eles aparecem nas mitologias. Esse indivíduo que é determinado como mulher a gente acaba introjetando esses lugares comuns que são condicionados desde lá da época dos gregos, então, né? Então, o que a gente acaba realizando é uma as mulheres introjetam esses lugares comuns que são condicionados pela cultura que nos forma ocidentalmente, e a gente reproduz isso por gerações e gerações. Ensinamos e somos ensinadas, a gente ensina às gerações futuras aquilo que a gente mesmo aprendeu, e a gente mantém de maneira forçosa a linhagem dessas condutas aprendidas, apesar das suas idiosincrasias, né? Se a integridade e a submissão das mulheres aos homens fosse algo da ordem natural e não uma imposição cultural, resultado de um processo histórico engendrado por diferentes e complementares linhas de frente, não haveria um sem número de lembretes e discursos diários exigindo, orientando, determinando e buscando convencer as mulheres a se submeterem a essa ordem, né? Pois se fosse natural, como a gente lê em vários lugares, que a mulher é por natureza dócil, submissa, etc. Se fosse natural, não precisaria tanta prescrição, porque a natureza nada impede a natureza de seguir o seu curso, né? Então, há um conjunto variado, muito bem orquestrado de ideologias nocivas às mulheres, e eles só têm lugar porque a doutrinação exige um reforço constante para se manter viva e operante, né? E aí, o que eu entendo é que é preciso dar um primeiro passo para reconhecer que a cultura na qual a gente vive é alienada por noções estereotipadas e míticas acerca dos gêneros. Quando a gente consegue isso, então, aqueles que reconhecem a alienação do seu gênero, e eu repito, isso é aplicado a todos os gêneros, não só as mulheres, né? Aqueles que reconhecem a sua alienação do seu gênero, e desejam superá-la e suplantar o sistema de alienação para erradicar de vez o problema, vão fazer isso utilizando-se de instrumentos que são também alienados.
E aí que a gente vê que tomar consciência da alienação de gênero é tentar desviar o curso da nossa própria alienação, da nossa própria cegueira, só que é um esforço, uma luta que vão ser empreendidos, que vão ser engendrados numa luta de si contra si. Quer dizer, do pensamento que se pretende tentando superar essa alienação, mas contra os instrumentos regulares, os instrumentos sociais que são alienados, que fazem parte dessa tessitura alienada da sociedade, né? Mas ainda assim é preciso tentar modificar, de alguma forma, a figura do mundo, utilizando os meios que a gente tem, não importa quais sejam, ainda que alienados, só que sempre tem um segundo risco, que é o de, justamente por usar instrumentos alienados, esbarrar e cair de novo na alienação, né? Engendrar novos mitos, que ao invés de serem mitos de superação, seriam mitos de reprodução, né? Então, existe uma contradição, que é justamente a de quando a gente tenta combater a sociedade patriarcal e sexista, fazemos ela existir, a gente faz essa sociedade patriarcal e sexista existir quando tenta combatê-la, né? Ela vem a existir na sua misoginia, e nós, mulheres, experimentamos pelos instrumentos da opressão machista, utilizando os instrumentos, a linguagem, o discurso. Quer dizer, se eu vou fazer isso de dentro da filosofia, eu vou usar a filosofia a favor e contra, né? Então, essa contradição é ela própria, o contexto e a estrutura fundamental que permitirá qualquer mudança. Não sei se fica claro, mas a ideia é que não tem muito para onde correr, mas ainda assim é preciso correr para tentar fazer alguma coisa, né? Se esses mitos da alienação de gênero puderem algum dia ser abolidos, isso não significa abolir também, ou negar, ou tentar evitar as contradições e as ambiguidades da própria condição humana, né? Não se trata disso, mas oferecer meios reais para uma parcela da população superar as contingências da sua condição humana. A situação de opressão na qual vivem as mulheres não resulta da sua natureza. É isso que é o doido do negócio. A opressão que a gente vive não é resultado da natureza, não é resultado da nossa constituição biológica, não é resultado da alma ou essência da mulher como inferior ou secundária, mas de determinações que transformaram a mulher no segundo sexo, que fizeram da mulher um mito. É nesse contexto que aprender sob novas perspectivas, as singularidades que especificam as mulheres, poderia ser o começo que permitiria uma interpretação para rever, reavaliar antigos mitos. Por exemplo, a gente existe no imaginário uma ideia muito bem definida, muito bem determinada sobre Medusa. Sei lá, a gente escreve o nome de qualquer personagem icônico de hoje, sei lá, feminino, qualquer mulher real, sei lá, Dilma Rousseff e Medusa, Hillary Clinton, Medusa. Vai aparecer alguma imagem da Hillary Clinton transformada em Medusa, ou da Dilma Rousseff transformada em Medusa, porque como uma ideia negativa, né? As mulheres que ocupam um certo lugar, seja polêmico, de liderança, enfim, ocuparam um lugar que era até então masculino, causam uma certa ojeriza, uma ideia de que ela não está ocupando seu lugar devido, e uma maneira de tornar isso como uma figura, várias vezes, é associá-la à Medusa. Mas a história da Medusa é bastante controversa, né? Não sei se tem espaço também para contar a história toda aqui, mas eu recomendaria muito
as pesquisas na internet, ler até em qualquer site, sei lá, do Ovídio contando a história da Medusa, que ela foi estuprada, ela foi punida por ter sido, ela foi estuprada por Poseidon, ela foi, né, numa das versões sobre a Medusa, não há uma versão unitária, né? A Medusa aparece na Teogonia, a Medusa aparece no Ovídio, aparece em diferentes narrativas da antiguidade, né? Na mais extensa, né, que conta com mais detalhes do que acontece com a Medusa, é que ela é transformada nesse monstro que a gente vê, né, que a gente associa a imagem com os cabelos de serpente e os olhos que petrificam, como uma punição pela deusa Atena por ter sido estuprada no seu templo por Poseidon. Medusa está grávida, o Perseu, que é um herói, né, filho de Zeus com uma mulher mortal, recebe como missão uma missão até suicida, porque quando a mãe de Perseu, que eu esqueci o nome agora, e o Perseu, criança ainda, jovem, aparecem nessa ilha na qual eles estão morando, que eu esqueci o nome também, eles são acolhidos e o rei enfim, o líder político da ilha se interessa pela mãe do Perseu, quer se casar com ela e pede ao Perseu, só que o Perseu é um incômodo, ele é um entrave para essa relação, e ele pede ao Perseu que vá até uma ilha muito isolada e traga para ele a cabeça da Górgona, capaz de transformar qualquer homem em pedra, como um presente de casamento. O Perseu, que é arrogante e um pouco fácil de manipular, não percebe que era uma missão suicida, porque ele era muito longe, teria que passar por muitos perigos. O rei jamais imaginou que o Perseu conseguiria fazer isso, né? A ideia é que ele morresse no caminho. Mas o Perseu precisa enganar várias pessoas até chegar à gruta onde mora a Medusa. Ele precisa saquear, ele precisa matar gente inocente, ele precisa cometer vários atos que hoje seriam classificados como atos mercenários, como crimes terríveis, mas ele é visto como um herói. Então ele coloniza, é a mentalidade do colonizador, que mata, assassina, estupra, engana, faz o que for preciso para conseguir o seu objetivo. E a Medusa é essa figura feminina, né? Era uma mulher de invejável beleza, que é estuprada por Poseidon, está grávida do Poseidon, foi punida por Atenas de maneira injusta e vive reclusa numa gruta como punição e por causa da sua aparência. E nunca faria mal a ninguém, a não ser que alguém entrasse sem convite, se alguém invadisse aquilo que foi permitido, que ela transformasse como um ar, uma gruta, uma caverna. Perseu mata a Medusa, decapita a Medusa quando ela está dormindo, sem chance de defesa. E entrega a cabeça da Medusa como um presente de casamento para um rei que quer casar com a sua mãe, sendo que a mãe também não quer se casar com ele. Né? Então são motivos fúteis, atitudes mercenárias, né, que não combinam nem um pouco com uma versão de valores positivos da parte do Perseu. Né? Mas ainda assim, essas características do Perseu são as características de uma mentalidade masculina e europeia, né? Se a gente associa aos europeus colonizando e o genocídio cometido nos países em que eles aportaram, né? Faz parte dessa mentalidade. Né? E a Medusa, com o passar dos séculos, foi transformada de monstro, né? As primeiras representações artísticas da Medusa são figuras de monstro, ela passou a ser, com o tempo, transformada numa espécie de femme fatale, né? Muito sedutora, muito bonita, em que justamente o perigo torna esse tanque instigante, né? O interesse. Então, a gente
gente vê rivalidade feminina, estupro, a covardia, que são várias desses elementos presentes até hoje na nossa cultura e que é possível associar o mito da Medusa ao mito da mulher. E agora isso não está muito claro porque são muitas coisas que precisariam ser faladas, mas se alguém se interessa nessa análise, que pode estar completamente equivocada também, é uma arriscada e empreitada ensaística que vai ser publicada em breve pela revista Lampião, uma revista que inaugura o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas. Então, lá eu acho que talvez esteja descrito melhor, né, essa relação da Medusa, o mito da Medusa com o mito da mulher, né? Mas a minha ideia que eu queria falar aqui, só como uma pequena introdução ao conceito de alienação de gênero, né, é mais ou menos essa de que há vários mitos que contribuíram para colocar a mulher como o segundo sexo e libertar as mulheres desses mitos não significa negar as relações que as mulheres estabelecem com outros sujeitos. A gente ainda pode ser dócil e pacífica se a gente quiser, mas não que isso seja algo imposto às mulheres, né? Libertar a mulher dos mitos é permitir que a mulher exista também como sujeito e como senhora de si, e não como escrava de metade da humanidade. Se os sujeitos, homens, mulheres, todos os sujeitos que compõem o social, né, que compõem a nossa realidade, se os sujeitos se reconhecerem, tiverem a ocasião de se reconhecerem mutuamente e reciprocamente como iguais, as relações intersubjetivas para todos esses sujeitos acontecerão de maneira muito mais livre, muito mais autêntica, muito mais respeitosa. Não é impossível imaginar motivos e justificativas livres de hipocrisia e de maldade para não nos permitirem alcançar essa suprema vitória, né? Que é como a Simone de Beauvoir chama, caso a gente um dia consiga triunfar no reino da liberdade, né? Que seria uma suprema vitória. Essa acho que é mais ou menos a ideia de alienação de gênero, né? O primeiro passo é reconhecer que, de alguma maneira, eu não consigo vivenciar a minha existência como mulher, porque tanto externa quanto internamente eu sou descrita como e me experiencio como um sujeito de segunda categoria, e a alienação de gênero acontece para o homem na medida em que interna e externamente ele se experimenta como um ser superior, como um sujeito absoluto. Então, a alienação de gênero acomete os dois gêneros, mas se não há apenas dois gêneros, é preciso pensar se acomete os demais gêneros e de que maneira isso acontece, né? Então, tarefas a serem realizadas ainda no decorrer dessa hipótese de interpretação do mundo, do humano, a partir da ideia de alienação de gênero. Muito bom, Luiz. Adorei ouvir sobre o seu texto, que deve estar para sair, né? Quando você está falando. E assim que sair, também vou querer ler o texto. Gostei bastante. Eu fiquei pensando sobre a questão da relação com a alienação colonial, né? Mesmo. E como que os estudos de gênero, o feminismo, estão na mesma direção dos estudos decoloniais ou descoloniais, enfim. E acho que é uma aliança que você faz com o Fanon bastante interessante, né? Da Simone com o Fanon e o Sartre. E, bom, então só tenho a agradecer sua presença aqui no canal. Gostei também da forma que você falou da literatura no Sartre, na Simone, o teatro também. E deixo aberto aí se você quiser dizer mais alguma última coisa para a gente encerrar essa conversa. Eu que agradeço de novo, Caio, pelo convite e por ter sido uma pessoa de compaixão, por
reafirmar o convite, mesmo quando eu estava um pouco insegura sobre a relevância do que eu tenho para falar, né? E te parabenizar pelo canal. Se aqueles que nos assistem, se alguém tiver alguma crítica, alguma pergunta, algum comentário, é fácil me encontrar no Facebook, no Instagram, mandar um e-mail para conversar um pouco sobre Sartre, Simone de Beauvoir, ou algum comentário oriundo dessa hipótese que é a ideia de alienação de gênero. Obrigada, Caio. Eu que agradeço, Luísa, e seguimos em contato aí para fazermos outras coisas juntos no futuro. Maravilha. Obrigado também quem nos assistiu aqui e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.